Senhoras e senhores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Cutelaria Tradição. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Tumos, proprietário da Cutelaria Tradição, fabricante das facas Tradição, Thiago Tumos, Challenger e Minuano. Hoje, seguindo a série de vídeos então apresentando para vocês a nossa linha, seguindo com a linha Challenger, hoje nós vamos mostrar para você a faca Camp. Vamos conhecer os detalhes dela? Chega aí! Bom, pessoal, para quem não conhece, essa é a Challenger Camp. Tá? É uma faca intermediária da Cutelaria Tradição. Quando eu digo intermediária, eu digo de tamanho médio, tá? Nós temos ainda duas facas modelos maiores, a Heavy Camp e o Chopper, que já são facas já estilo faconete. Essa já é uma faca multiuso, certo? Ela vai servir desde para preparar um alimento, para tu fazer um batoning, para tu preparar lenha para tua fogueira, para tu fazer uma construção, para entalhes mais pequenos, sem ter um tamanho muito exagerado, tá? Uma faca confortável de trabalhar, mas que não consegue fazer serviços um pouco maiores. Certo? Então, começando a falar especificamente da bainha. A bainha, quem acompanha os nossos demais vídeos sabe como funciona o padrão das bainhas da linha Challenger, mas vamos revisar aqui alguns detalhes, tá? Toda a bainha é feita em nylon e nylon cordura, certo? As tiras aqui é feitas em tiras de nylon e o corpo da bainha em nylon cordura. Isso torna um material bastante resistente à abrasão, a cortes e esse tipo de coisa. Então nós temos uma bainha bastante robusta, bastante resistente. Toda ela costurada para não ter problema de abrir, de descosturar, de ficar caindo pedaço conforme o usuário vai passando o tempo. Bom, o corpo dela todo em nylon cordura. Essa bainha aqui ela é ambidestra, ou seja, você consegue usar ela nos dois sentidos. Se eu sou destro, eu vou usar dessa forma. Eu tenho o passadorzinho aqui que segura a faca dentro da bainha, eu uso ela desse jeito. Se eu for canhoto e quiser fazer a pegada ao contrário, eu simplesmente viro a faca dentro da bainha e passo o passador do outro lado. Ou seja, a bainha ambidestra eu posso usar de qualquer sentido, certo? Essa é uma das características interessantes da bainha da Challenger. Aqui na parte da frente, então, nós temos o bolso. Aqui você pode carregar uma pedra de afiar, um kitzinho de pesca, um kitzinho de sobrevivência, ou seja, o que você quiser, tá? Ela é presa com velcro, um velcro industrial bastante resistente, certo? Então você não vai precisar se preocupar com, vai engatar, vai abrir. Isso não vai acontecer, porque se abrir, vai abrir só um cantinho, ela não vai engatar todo o bolso aqui, certo? Então, você não precisa se preocupar dela ficar abrindo conforme o uso. Aqui do lado nós temos uma tirinha, certo? Essa tirinha ela serve justamente para a gente fazer o porte de uma pederneira, bastante tradicional. Você coloca a pederneira aqui por dentro, um elásticozinho no cabo da pederneira, você engata na parte de baixo dela e ela fica bem firme aqui, sem cair, sem nada. Fica bem robusta e bem segura aqui. Ainda na parte da frente, passando por baixo do bolso, a gente tem este cinto aqui. Este aqui é o cinto de perna, tá? Quando tu faz o porte na lateral do corpo, o cinto de perna é interessante porque tu prende a bainha bem junto à tua perna. Então, no caso de você precisar fazer uma corrida, você estiver no meio do mato, a faca não fica solta na lateral do seu corpo, ela não fica batendo, ela não vai ficar enganchando, ela vai ficar bem colada ao corpo. Então, isso aqui é bastante interessante justamente para quem vai trabalhar no mato, ou no caso, um policial, quando tem que entrar e sair do carro, ela não vai ficar engatando. Uma situação desse jeito, ou seja, quando você realmente precisa com que a faca fique colada no seu corpo. Essa aqui é uma funcionalidade bastante interessante e ela tem a regulagem aqui, então você uma perna mais grossa, uma perna mais fina, você consegue regular conforme a sua necessidade. Na parte da frente, então, nós temos ainda aqui o passadorzinho que segura a faca no lugar. Como eu disse, ele pode ser usado tanto de um lado quanto do outro para fazer a pegada ambidestra. Indo para a parte de trás aqui, nós temos toda a parte de suporte da bainha, certo? Nós temos essas primeiras tiras aqui, que elas têm essa articulação. Essas tiras, elas são reguláveis, ou seja, você consegue abrir elas. Elas estão agora com a passada dupla. Eu posso fazer a passada simples. E assim eu ganho alguns centímetros a mais no meu porte, ou seja, a passada original está aqui, essa aqui é a altura original dela. Eu consigo ganhar alguns centímetros a mais aqui, nesse passador. Ou se eu quiser um aporte ainda mais baixo, eu consigo, com essas tiras mais longas aqui, eu consigo soltar elas e fazer uma altura de porte ainda maior. Ou seja, eu quero ter a faca praticamente do lado do meu joelho. Eu consigo ter toda essa diferença aqui na altura da porte. Ou seja, tanto para pessoas baixas quanto pessoas altas, eu consigo usar ela com um porte bastante confortável na lateral do corpo. Tem uma variação bem grande aqui em termos de altura de porte. Isso é uma das características legais da bainha, porque ela serve para todo tipo de gente. Eu prefiro um porte mais baixo, eu prefiro um porte mais alto, ou inclusive eu quero portar na minha mochila, eu quero engatar no meu sistema molho. Com essas tiras aqui você consegue. É só trançar lá dentro do sistema
sistema mole, engatar o velcro, ela vai ficar bem presa dentro do seu sistema mole, na sua mochila, no seu colete, na sua placa de carro, em todo tipo de sistema que você quiser. E aqui embaixo nós temos outra funcionalidade interessante, nós temos esse ilhós aqui. Esse ilhós ele é passante na parte de trás da bainha, ele engata lá dentro do corpo dela. Se você, por acaso, tomar chuva, entrar num rio, tiver que fazer alguma coisa, esse ilhós aqui vai acabar retirando toda a umidade que tem dentro da sua bainha. Então você não precisa se preocupar de que a sua bainha vai ficar encharcada, alguma coisa assim, corroendo sua faca, porque isso não vai acontecer, tá? Nós temos esse ilhós aqui para cair fora toda a umidade que tiver dentro da bainha. Então, pessoal, essas são as funcionalidades básicas da bainha da Challenger, certo? Então vamos deixar ela um pouquinho de lado agora e vamos falar especificamente da faca. Bom, a faca Camp, ela tem 8 polegadas de tamanho de lâmina, ou seja, do início da área de corte até a ponta da lâmina aqui são 8 polegadas, certo? Então é um tamanho bem interessante, tanto para cortes por percussão, porque ela já tem um peso bastante interessante aqui na parte da frente, mais focado para a lâmina mesmo, o ponto de equilíbrio dela é um pouquinho adiante do finger choil, então tu já consegue fazer um corte por percussão bastante interessante, ela já tem massa para fazer esse tipo de corte. Tá? Então 8 polegadas aqui, e ela tem mais 3 centímetros aqui do início do finger choil até o final do cabo. Tá? Essa reentrância aqui, que é o finger choil, ele serve para tu fazer a pegada avançada, ou seja, eu preciso fazer algum corte com precisão, eu preciso fazer algum entalhe que eu quero usar a ponta do fio, o início do fio, eu avanço minha pegada, e aí eu consigo pegar bem próximo a lâmina para ter mais força, mais torque no meu corte. Tá? Isso é bastante interessante justamente quando eu quero fazer uma armadilha, eu preciso fazer um sistema de desarme, eu preciso fazer algum entalhezinho pequeno, você consegue usar isso aqui, ou eu preciso fazer os primeiros gravetinhos bem fininhos para iniciar uma fogueira, também você consegue bastante força aqui para conseguir fazer aqueles primeiros cortezinhos. Então, 8 polegadas de lâmina. A espessura dela é 4,75, tá? Isso deixa a faca bastante robusta, é uma espessura bem interessante e não deixa ela muito pesada, certo? A gente vai conseguir usar, no caso de alguém que faz trekking, alguma coisa assim, ela não se torna um equipamento muito pesado para fazer o porte. Ela tem aqui 45 milímetros de largura máxima, tá? Não é uma faca muito larga, mas também não é muito estreita. Isso aqui proporciona uma resistência bem legal, tanto para impacto quanto para torção. Ela tem aqui 45 milímetros de corpo e 12,5 centímetros de cabo. O cabo dela, ela é fixado com parafusos Allen, certo? Nós temos aqui 6 parafusos, 3 de cada lado, tá? O cabo todo ele é removível, então se você quiser tirar o cabo e fazer uma amarração de paracorde, quiser fazer outro sistema de cabeamento nela, você consegue sem problema nenhum. E a gente tem esses 2 pontos de ancoragem aqui. Esses pontos servem, por exemplo, se você quiser fazer uma amarração, você consegue usar eles como pontos iniciais e finais, e ainda aqui atrás colocar o fiel, ou mesmo como passador de fiel. Eu quero simplesmente fixar a faca no meu corpo para não ter perigo de perder ela no meio do mato, você consegue passar tanto na frente quanto atrás, sem atrapalhar a sua pegada, sem ficar com que a ponta da corda aqui acabe machucando sua mão, seu dedo, nada, tá? Então é uma pegada, são em pontos estratégicos que permitem você fazer esse tipo de coisa. Outra utilização bastante interessante dessas 2 furações, no caso de uma situação de sobrevivência, que eu esteja no meio do mato, que eu queira caçar um animal, que eu preciso fazer uma lança, alguma coisa assim, você tem 2 pontos aqui de ancoragem da lâmina em relação a uma estaca. Então você consegue uma amarração muito mais firme dentro dessa estaca do que simplesmente amarrando ao redor do cabo. Tá? Amarrando ao redor do cabo, ela pode ficar solta aqui. Se você pegar nas costas dela e amarrar aqui no cabo e nesse outro ponto, ela vai ficar muito mais rígida, muito mais travada dentro dessa haste que você vai fazer. Então esses 2 pontos podem ser utilizados para isso. Aqui atrás nós temos um quebra-crânio, tá? Esse quebra-crânio é liso, mas ele é multifunção, diga-se de passagem, tá? Ele vai servir para você quebrar uma pedra, para você quebrar um vidro, para você até, se quiser, riscar uma pederneira, alguma coisa assim, sem precisar machucar o dorso da sua faca. Ele vai servir bem para todo esse tipo de situação, certo? Ele é proeminente aqui em relação ao cabo, então você pode bater ele, que você não vai estragar o cabo da sua faca, tá? E ele vai servir muito bem para diversos tipos de necessidade. Em relação ao acabamento, certo? Começando pelo cabo, a micarta a gente não deixa ela 100% lisa, a gente deixa ela com uma texturazinha bem de leve. Isso facilita na hora da pega, principalmente em ambientes úmidos, o cabo ele não vai ficar liso, tá? Ele não vai ter problema de ficar resbalando na sua mão conforme sua mão suar, conforme o ambiente mais úmido, quando você tiver, no caso de uma caça de um animal, que sua mão acabar ficando ensanguentada, que não vai ter problema dela ficar escapando, certo?
Também em relação ao acabamento, isso é uma coisa que a gente preza muito nas facas Challenger, tá? Eu, principalmente, Thiago, eu considero assim que o conforto e a ergonomia eles são sinais de segurança dentro de uma faca. E cantos vivos dentro de uma faca são um problema gigantesco, principalmente se você vai usar ela por muito tempo, em uma situação de uso contínuo. Então, principalmente aqui na parte do acabamento do cabo, a gente coloca o cabo em cima da faca e depois faz todo o acabamento da espiga. Então cada cabo ele é perfeitamente encaixado em cima da faca. Então não sei se vocês vão conseguir ver aqui na câmera, mas vocês podem ver aqui que o frame da faca ele é perfeitamente encaixado no cabo. Não existem ressaltos, não existem cantos vivos aqui em cima entre o metal e o material da micarta do cabo, certo? Então fica bem lisinho. Isso facilita muito no caso de uma utilização mais demorada, justamente porque tu não vai ter um canto vivo aqui machucando sua mão. Tá? Se você vai usar de luva, não tem problema, não vai lhe machucar. Mas se você vai usar de mão nua, isso faz uma diferença gigantesca ter um canto vivo aqui, certo? Então esse é uma característica bastante interessante de toda a linha Challenger, tá? Todas as facas a gente trabalha dessa forma. O acabamento da lâmina, a gente usa a tinta Cerakote. Para quem não conhece, tá? A tinta Cerakote ela é uma tinta com uma carga cerâmica extremamente resistente, certo? Quando eu digo extremamente resistente, eu digo extremamente resistente dentro daquilo que ela se propõe, certo? Vale dizer aqui que o Cerakote não é uma tinta indestrutível. Com o tempo, ela pode riscar sim, e ela pode sair, principalmente se você for fazer um uso mais pesado, certo? Mas ela é uma tinta bastante resistente, levando em consideração que a gente tem aqui uma espessura de camada de 2 a 3 centésimos de milímetro, certo? As vantagens do Cerakote é que, primeiro, ela tem um coeficiente de atrito bastante baixo, ou seja, ela não vai ficar agarrando naquilo que você vai cortar. Tem algumas facas que você encontra no mercado que tem uma tinta texturizada, isso quando tu vai querer fazer um corte, a própria tinta acaba agarrando o material e tornando o corte mais difícil. Na Challenger não, o Cerakote faz com que tu tenha um baixo coeficiente de atrito, então fique mais fácil fazer cortes mais profundos. Conforme a faca vai entrando aqui, a própria tinta facilita o deslizamento, certo? Ela não é uma faca brilhante, é uma faca levemente acetinada, a tinta faz, porque tem essa característica, então numa situação onde é que tu não pode mostrar a faca, que ela não pode ter brilho, a tinta proporciona essa característica levemente acetinada, tá? E ela é extremamente resistente à corrosão. Mesmo que ela tenha alguns riscos na pintura e tal, nós vamos ter uma camada base aqui que vai proteger a faca contra a oxidação. Então, pode ficar tranquilo, enquanto você tiver tinta em cima da faca, pode ter certeza que o substrato, ou seja, o metal que está embaixo, não vai oxidar. Ainda em relação à faca propriamente dita, uma característica que a gente sempre usa é o número de série. Tá? O número de série a gente usa principalmente pela questão do cabo. Como cada cabo é feito individualmente, ou seja, a gente não consegue fazer a intercambiabilidade dos cabos, cada cabo é por uma determinada faca, a gente precisa do número de série para conseguir colocar o cabo certo na faca certa. Porque senão imagina a gente fazendo 10 facas diferentes, um lote, vamos supor, de 10 facas, a gente vai ter 10 lâminas e 10 cabos. Como é que a gente vai saber qual cabo é de qual faca? A gente vai ter que testar faca por faca, cabo por cabo. Isso é uma variedade enorme. Então com o número de série a gente consegue rastrear qual cabo é de qual faca e isso facilita muito o nosso trabalho. Sem contar que também a gente tem um controlezinho de alguns aspectos próprios da produção, tá? Mas isso são controles internos nossos que agora, em relação à faca, que não vem ao caso. Então, pessoal, essa aqui é a Challenger Camp, tá? É uma faca bastante interessante, justamente para o uso geral. Essa aqui é uma faca, de fato, de uso geral. Se você quiser fazer um entalhe, se você quiser fazer um batoning, fazer sua fogueira, abater um animal, se você quiser fazer uma armadilha, construir um abrigo, alguma coisa assim, ela vai servir muito bem, justamente pelo tamanho médio dela. Ela não se torna uma faca muito comprida, que se torna muitas vezes difícil de manipular numa situação pequena, e ela não é uma faca pequena demais para fazer um batoning, para fazer um corte um pouco maior. Ela vai servir super bem para todo esse tipo de atividade. Então, pessoal, não se estendendo demais, fazendo um videozinho mais explicativo mesmo, essa aqui é a Challenger Camp. Ela está disponível na nossa loja virtual, vou deixar um link aqui embaixo, e também nos nossos parceiros, que também vai estar o link aqui embaixo. Tá? Pessoal, se vocês quiserem, todos os elogios, todas as críticas, todas as sugestões são sempre muito bem-vindas. A gente sempre lê todos os comentários. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, se vocês tiverem alguma característica, uma crítica, um elogio também é muito bem-vindo, tá? Tudo que vocês quiserem comentar em relação ao Challenger Camp, fiquem à disposição. Esse espaço aqui embaixo está aberto a vocês. Beleza? Pessoal, então, por hoje era isso. Quando vocês quiserem, nossas facas estão à disposição. Nosso trabalho é para vocês. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima.